TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Capacitação técnica. Servidores municipais iniciam treinamento na Corte de Contas sergipana sobre a nova lei de licitações. Representantes do Sintese participam de reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para avaliação de normas de controle dos recursos do Fundeb em Sergipe. Dirigentes do Hospital e Maternidade Santa Isabel recorrem ao TCE para intermediar diálogo com gestores da saúde pública do Estado e da capital sobre as dificuldades enfrentadas pela unidade para continuar funcionando. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, conselheira Suzana Azevedo apresenta levantamento que atesta desigualdade de gênero nos tribunais de contas do país. Esses são os destaques de hoje. Então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. Sempre atento à necessidade do serviço público possuir em seus quadros funcionários municipais cada vez mais preparados, o Tribunal de Contas de Sergipe segue investindo nas capacitações técnicas direcionadas a eficiências das gestões. E o exemplo disso foi o início do treinamento na sede do órgão sobre lei de licitações. Confira. O terceiro ciclo de capacitação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, realizado pelo Tribunal de Contas por meio da Escola de Contas, teve como foco as fases do processo de contratação. O treinamento foi realizado nos dias 20, 21 e 22 de julho no auditório da Ecojan. Servidores que atuam nos municípios sergipanos e têm funções ligadas à nova lei que estabelece regras para licitações e contratações para as administrações públicas eram o público-alvo. Ao fazer esse encontro com eles, está qualificando-os melhor para a gestão pública. E o controle interno é importantíssimo na gestão pública, porque é um guarda-chuva que dá mais segurança ao gestor, dá mais economicidade na ação do gestor. Porque a função do controle interno é isso, é uma fiscalização interna e dizer como otimizar a aplicação dos recursos também. Entre outros aspectos, o treinamento trouxe a visão do controle na nova lei de licitações, que passará a vigorar de forma exclusiva a partir do próximo ano e ainda gera dúvidas. O responsável pelo tema foi o coordenador de controle interno do TCE, Fábio Silva. A gente está há menos de um ano, né, de implementar de forma exclusiva a nova lei de licitações, onde a partir de 1º de abril de 2023, as demais leis, a 8.666 e a 10.520, que trata do pregão, vão deixar de existir no mundo jurídico e a gente vai ter que atuar exclusivamente com a 1433. Então, o nosso enfoque, principalmente na manhã de hoje, vai ser trabalhar sobre o olhar do controle interno sob a égide da nova legislação. O que é que o controle interno deve fazer, quais as atribuições do controle interno, com vistas às normas, às novas normas disciplinadas pela 1433. Então, assim, estamos iniciando, né, um novo ciclo, né, de cursos para os jurisdicionados e a gente vai tentar intensificar justamente esse debate sobre a nova lei. A seleção de fornecedor também foi outro tema destacado no evento. O professor e especialista em licitações, Bruno Maciel, falou sobre a importância dessa etapa, como escolher bons fornecedores e os impactos das escolhas para a administração e para a sociedade. Seleção de fornecedor é um meio de campo. É o que ele estabelece na preparação e vai identificar quem são os mais aptos, que têm qualidade técnica, jurídica, econômica, quem já fez serviços semelhantes, já entregou produtos iguais. Tem um processo de disputa, que é a licitação em si, ou a contratação direta, mas a seleção do fornecedor é fundamental, extremamente relevante, para que a gente possa ter um contrato muito bem feito e as políticas públicas sejam alcançadas. O professor e secretário de Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Marcos Alcântara, falou sobre a etapa de planejamento das contratações e gestão e fiscalizações de contratos. A etapa de um processo de contratação em que a demanda está sendo de fato executada.
Então, quando você tem uma obra necessária no município, a construção de uma escola, de um posto de saúde, aquisição de medicamentos, assim, qualquer demanda, qualquer necessidade administrativa, ela será de fato executada na fase contratual, é a fase que a gente chama de execução do contrato. E para isso a administração precisa destacar servidores seus, né, representantes da administração, para acompanhar como que isso está executado. A ideia é que a gente tenha uma comprovação de que aquilo que foi contratado, aquilo que foi pensado lá no início, na fase de planejamento, que a gente destacou ontem, aquilo que foi licitado, ou que foi feito uma contratação direta, como o professor Bruno nos ensinou hoje de manhã, está sendo de fato entregue. Dessa vez, 25 municípios participaram dos ciclos de capacitações. Mais 2 etapas vão contemplar em breve os outros 50 municípios. Quem pôde participar destacou o empenho que a Corte de Contas tem feito para capacitar servidores e jurisdicionados e a importância dessas iniciativas. Um evento muito bom, muito esclarecedor, tirar muitas dúvidas da gente. E assim espero poder participar de outros, né? Outros eventos como esse. O TCE está de parabéns. Esses cursos de excelência têm nos qualificado, fazendo com que a gente comece a atuar no aspecto de qualidade de forma preventiva, porque o Tribunal tem dado essa condição, resguardando também o quê? A boa aplicação do dinheiro público para que o município preserve o seu erário e crie uma capacidade maior de investimento. E as normas de controle dos recursos do Fundeb em Sergipe foram discutidas durante reunião no TCE, com a participação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, e representantes do Sintese. Veja. O tema da reunião foi a avaliação de normas de controle dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em Sergipe. A gente veio aqui solicitar a questão da atualização da Resolução 243, que regulamenta a aplicação dos recursos do Fundeb e da MDE, que é a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, porque na nossa avaliação essa questão do controle social sobre os recursos da educação do Estado e dos municípios, ela é muito importante, tanto para a valorização dos profissionais da educação, quanto para investimento na qualidade do ensino, bem como a questão da lei que repassou recursos aos municípios por parte do governo do Estado, que na nossa avaliação tem inconsistência na lei, que o sindicato tentou apresentar emenda na Assembleia que não foram acatadas pelos deputados, mas entendemos sérios requisitos que estão na lei que ferem a legislação, inclusive, do Fundeb e da MDE, e que a gente espera que o Tribunal de Contas possa sair com normativa, com orientações, para que a aplicação desses recursos seja o mais transparente possível. Diante das mudanças no fundo, que entraram em vigor em 2021, Bandeira de Mello explicou que a resolução também passará por uma atualização. As notícias que nós temos aqui, o Tribunal já está, a diretoria técnica já está trabalhando nisso, e aí vamos trabalhar para que essa resolução seja atualizada em função da nova legislação, e até ouvir o próprio sindicato em relação a contribuições que o Sintese possa trazer. Ao final da reunião, o presidente do Sintese pediu ainda que o Tribunal de Contas realize uma análise sobre a legislação estadual relacionada ao repasse de recursos aos municípios. O procurador-geral do MPC disse que a reivindicação será analisada. O Sintese faz alguns questionamentos em relação a esse tipo de aplicação, em relação à transparência da aplicação de recursos e a destinação deles, e aí vamos estudar com calma e ver a providência controladora mais pertinente e cabível para esse caso. Vamos estudar o caso aqui no âmbito do Ministério Público de Contas e certamente acionar as equipes fiscalizatórias do tribunal para saber se esse tipo de questionamento demanda alguma atuação controladora aqui no Tribunal de Contas de Sergipe. E agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde pública. Dirigentes do Hospital e Maternidade Santa Isabel recorreram ao TCE para intermediar o diálogo com gestores do Estado e de Aracaju sobre a atual situação da unidade para continuar em funcionamento. Acompanhe na reportagem. A visita aconteceu a pedido da equipe da direção do Hospital e Maternidade Santa Isabel. A conselheira Suzana Azevedo, que é relatora dos processos ligados ao município de Aracaju e da saúde do governo do estado, recebeu a presidente do Hospital e Maternidade, Débora Pimentel, o vice-presidente Rubens dos Anjos e a assessora jurídica Laíra Andrade.
O encontro foi para relatar as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelo hospital, que é uma entidade privada sem fins lucrativos e atende a população por meio do Sistema Único de Saúde. Entre os principais desafios estão a falta de alguns insumos e até a dificuldade para contratar determinadas especialidades médicas. O Hospital Santa Isabel ele tem passado por dificuldades financeiras e precisa da ajuda, né, de toda a sociedade. Então a gente encontrou no Tribunal de Contas hoje, né, esse socorro, né, para que a gente possa ter um diálogo, né, franco sobre as dificuldades que desde 2019 o contrato do hospital não recebe nenhum reajuste, né? E a gente sabe como os preços foram majorados durante a pandemia e mesmo as questões de alimentação, combustível, tudo isso realmente tem tido um acréscimo e o hospital não está conseguindo manter a equipe e fazer suas contas em dias. Então a gente precisa realmente desse apoio, né, de toda a sociedade. A gente encontrou hoje no tribunal esse apoio. Depois de ouvir as dificuldades relatadas pela direção, a conselheira Suzana Azevedo destacou que o Tribunal de Contas está sempre de portas abertas para a sociedade e explicou que será feita uma visita técnica ao hospital e que, após a visita, pretende promover o diálogo da direção com a Prefeitura de Aracaju e com a Secretaria Estadual de Saúde para buscar a melhor forma de sanar as dificuldades. Nós temos que dialogar com a Prefeitura de Aracaju e com o governo do Estado para que possa melhorar os repasses para aquela instituição. Então, nós vamos tomar as primeiras medidas, vamos visitar o hospital, né? Uma equipe técnica do tribunal vai fazer uma visita, vai ver todas as necessidades e depois vamos sentar com as gestoras de saúde do município e do estado e procurar uma solução, se for o caso até de um termo de ajustamento de gestão, para que o Hospital Santa Isabel, um hospital centenário, um hospital, posso dizer, da mulher pobre, da criança pobre, ele realmente possa ser mantido com dignidade. E chegou a hora do TCE na TV trazer o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na penúltima semana do mês de julho. Confira! Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, foram julgados 54 processos. Participaram da sessão a conselheira Suzana Azevedo, o conselheiro Luiz Alberto Menezes, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa e o procurador Sérgio Monte Alegre, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, recursos de convênio, contas de convênio, relatório de inspeção, recurso de reconsideração, aposentadorias, pensões, transferências para reserva remunerada, revisões de pensões e proventos e finalização de benefício previdenciário de aposentadoria. Na segunda Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 22 processos. Participaram da sessão os conselheiros Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, Sérgio Monte Alegre. Na pauta, relatórios de inspeção, embargo de declaração, recursos de reconsideração, autos de infração, aposentadorias, pensão previdenciária ou especial e reforma ou transferência para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 15 processos e 18 protocolos, dentre contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, além de consulta, recursos de reconsideração, ofício e manifestação. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse o site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E antes de encerrar esta edição, a gente traz o levantamento apresentado pela conselheira do TCE, Suzana Azevedo, que atesta desigualdade de gênero nos tribunais de contas do país. Veja. O encontro virtual do Grupo de Trabalho para a Promoção da Igualdade de Gênero da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, aconteceu no último dia 18. Na ocasião, a conselheira Suzana Azevedo, que é coordenadora do grupo, apresentou aos demais integrantes o resultado de um trabalho realizado por ela e por sua equipe, que retrata a participação de mulheres em cargos efetivos, comissionados e de liderança nos tribunais de contas do Brasil. Nós temos assim, um universo feminino muito pequeno no sistema tribunais de contas. De 225 conselheiros que nós temos no Brasil inteiro, nós só temos 27 mulheres como conselheiras titulares. E, para você ter uma ideia, em cargos de liderança, nós temos que 61% de todos os funcionários efetivos do Brasil, nos tribunais de contas,
61% dos cargos são ocupados por homens e 39% por mulheres. Então, eu acho que o grupo de trabalho que a Tricom instituiu, né, a sua composição para uma verificação do que realmente a mulher representa nos tribunais de contas, nós temos assim diversas sugestões, né, e temos que ter assim a compreensão, né, de todos os presidentes, dos 33 presidentes de tribunais de contas do país, para que possam fazer com que seja uma coisa mais igualitária, né? Que as mulheres possam ocupar mais cargos de chefia, que as mulheres possam estar no centro das decisões, para que as mulheres possam mostrar todo o seu valor, toda a sua capacidade, toda a sua expertise na área de controle externo. Durante a reunião, a conselheira também sugeriu a permanência do grupo criado pela Tricom e a possibilidade de apresentar o levantamento a respeito da participação das mulheres nos tribunais de contas no próximo Congresso Nacional da Associação, que acontecerá em novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Nós estamos propondo, né, à Tricom, que possamos fazer ali uma mesa redonda, uma mesa de trabalho, uma mesa onde possamos sair dali, mostrando a todos os tribunais de contas do Brasil a necessidade de um trabalho, né, para a igualdade, para que as mulheres possam ter oportunidade de decisão, que as mulheres possam ocupar diretorias, chefias, coordenadorias, como também, né, fazer um trabalho, expandir para os nossos jurisdicionados. E a edição de hoje do TCE na TV fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!